Meus pais sempre deram tudo para minha irmã, enquanto para mim só sobrava o desprezo. Desde cedo aprendi a me virar sozinha, e quando finalmente consegui entrar na faculdade, em vez de receber um parabéns, ouvi gargalhadas e fui chamada de lixo. Naquele dia, meu pai gritou que, se eu insistisse no meu sonho, teria que sair de casa, e foi exatamente o que fiz. Anos depois de muito esforço, conquistei minha independência e abri minha própria empresa. Mas o que você acha que aconteceu quando meus pais e minha irmã descobriram que eu tinha prosperado? Eles me convidaram para um jantar, e foi nesse momento que mostraram suas verdadeiras intenções. O que eles não sabiam é que eu estava preparada, e ali começaria o maior acerto de contas da minha vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meus pais sempre deram mais atenção para minha irmã. Ela era a estrela da casa, a menina dos olhos deles, e qualquer capricho que tivesse era prontamente atendido. Enquanto eu, desde pequena, aprendi a conviver com a sensação de ser apenas um detalhe, alguém cuja presença não mudava nada no equilíbrio da família. Se eu pedisse algo, a resposta era sempre não temos condições agora. Mas quando era ela quem pedia, milagrosamente as condições apareciam, um novo celular, roupas de marca, viagens escolares, tudo era motivo para um sim. Não posso negar que isso doía, mas com o tempo, aprendi a guardar minhas lágrimas e transformá-las em força. Aos 17 anos, consegui meu primeiro emprego. Não era nada grandioso, apenas um trabalho em meio período em uma pequena loja, mas para mim aquilo representava liberdade. Economizava cada centavo, muitas vezes abdicando de coisas simples, como sair com amigos ou comprar uma roupa nova. Tinha um único objetivo: juntar dinheiro suficiente para entrar na faculdade. O dia em que assinei o contrato da minha matrícula foi um dos mais felizes da minha vida. Lembro de ter voltado para casa com o coração acelerado, ansiosa para compartilhar a novidade. Talvez, dessa vez, meus pais olhassem para mim com orgulho, talvez minha irmã reconhecesse que eu também era capaz de conquistar algo importante. Mas o que encontrei foi totalmente o oposto do que imaginei. Eles me ouviram em silêncio, e por um breve momento, acreditei que estavam absorvendo a importância do que eu dizia. Porém, logo os risos começaram. Minha mãe riu primeiro, depois minha irmã, e por fim, meu pai, que soltou uma gargalhada alta e cruel. As palavras que vieram a seguir ficaram gravadas como ferro em brasa. Você? Faculdade? Não vai aguentar 6 meses. É um lixo, só está sonhando alto demais. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Aquilo que para mim era uma conquista, para eles era motivo de deboche. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Respirei fundo e expliquei que, para conseguir pagar a faculdade, eu precisaria reduzir a ajuda que dava em casa com meu salário. Afinal, até então, grande parte do que eu ganhava ia para as despesas da família. Achei que entenderiam, que valorizariam o esforço que eu estava fazendo para ter um futuro. Mas o riso cessou imediatamente. O silêncio foi quebrado por meu pai, que, com o rosto vermelho de raiva, gritou: ou você desiste dessa faculdade e continua ajudando, ou sai dessa casa. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu havia me agarrado à esperança de que, no fundo, ainda havia amor e compreensão naquela casa. Mas a verdade se revelou nua e crua: eu nunca passaria de um peso para eles. Então, sem pensar 2 vezes, tomei minha decisão. Arrumei minhas poucas coisas, coloquei dentro de uma mala pequena e saí. Não chorei, não pedi desculpas, não implorei por um pouco de carinho. Apenas caminhei em direção ao desconhecido, com o coração partido, mas com a firmeza de quem finalmente escolhia a si mesma. Aquela noite marcou o fim da minha vida como a filha esquecida. Foi também o início de uma jornada de dor, luta e superação que eu jamais imaginaria viver. Eu não tinha dinheiro suficiente, não tinha um lar para onde voltar, não tinha apoio de ninguém. Mas tinha algo mais valioso do que tudo isso: a determinação de não desistir. Anos se passaram. Cada passo foi um desafio, cada obstáculo parecia querer me fazer recuar, mas eu continuei. Com muito esforço, consegui me formar em engenharia civil.
Trabalhei duro, enfrentei portas fechadas, provei minha capacidade em cada oportunidade que tive. Até que, depois de alguns anos, realizei o maior sonho da minha vida, abrir a minha própria empresa, especializada em construir lares para outras famílias. Era quase irônico que eu, que nunca tivera um verdadeiro lar, agora ajudava a criar sonhos de tijolo e concreto para tantas pessoas. Mantive pouco contato com meus pais e minha irmã. No fundo, ainda havia feridas abertas que não cicatrizavam. Mas um dia, o destino tratou de colocá-los novamente no meu caminho. Eles descobriram que eu havia prosperado. E, como se nada tivesse acontecido, me convidaram para um jantar em família. Aceitei, não por saudade, mas por curiosidade. Talvez parte de mim ainda buscasse entender até onde iria a ousadia deles. O reencontro foi estranho, cheio de sorrisos forçados e elogios que não combinavam com a lembrança que eu tinha. Mas a máscara caiu rápido demais. Durante o jantar, meu pai, tentando impor a mesma autoridade de antes, exigiu que eu passasse a sustentá-los. Disse que agora era hora de a filha que deu certo retribuir, já que minha irmã não tinha se encontrado na vida. Foi nesse momento que percebi, eles não tinham mudado nada. E foi também o momento em que começaria o verdadeiro acerto de contas. Quando aceitei aquele convite para o jantar, confesso que não esperava nada além de uma tentativa de manipulação. Meus pais nunca foram de pedir desculpas, e minha irmã sempre soube se colocar como vítima em qualquer situação. Ainda assim, parte de mim queria ver com os próprios olhos o que tinha mudado na vida deles, se é que havia mudado. A mesa estava posta como nos velhos tempos. Minha mãe caprichara em pratos que eu adorava, talvez na tentativa de suavizar o peso da reunião. Minha irmã apareceu com um sorriso falso, exagerado, e tentou me abraçar como se fôssemos próximas. Eu permiti o gesto, mas meu corpo permaneceu rígido. Era estranho estar ali, sentada diante de pessoas que, em um momento decisivo da minha vida, escolheram rir da minha dor. Durante os primeiros minutos, o clima foi de conversa superficial. Minha mãe perguntou sobre meu trabalho, elogiando de forma exagerada cada resposta que eu dava, como se quisesse mostrar interesse. Meu pai permanecia calado, apenas observando, até que, de repente, largou os talheres na mesa com força e me encarou com aquele olhar que tantas vezes me fizera tremer no passado. Está na hora de falarmos sério, disse ele, num tom que não admitia contestação. Você já conquistou muito. Tem empresa, tem dinheiro, tem estabilidade. Está na hora de retribuir. Engoli em seco, mas mantive o rosto firme. Retribuir como? Perguntei, já sabendo a resposta. Bancando esta casa, bancando seus pais. É a obrigação de qualquer filho decente, ele disparou, sem hesitar. Sua irmã ainda não se encontrou na vida, e nós já fizemos muito por você. Agora é a sua vez. Ri de canto, não por ironia, mas pela absurda naturalidade com que ele dizia aquilo. Minha mãe concordava, como se fosse a coisa mais justa do mundo. E minha irmã, em silêncio, observava, esperando pelo meu sim, como se fosse óbvio que eu aceitaria. Vocês fizeram muito por mim? Repeti, sem conter a amargura. A única coisa que recebi aqui foram palavras que tentaram me destruir. Vocês me viraram as costas quando eu mais precisei. Isso já passou. Minha mãe cortou, tentando suavizar a situação. O importante é que agora você pode nos ajudar. O silêncio se prolongou. Olhei para cada um deles e percebi que nada tinha mudado. Não havia arrependimento, apenas conveniência. Naquela noite, saí da casa com o coração pesado, mas também com uma clareza que nunca tivera antes. Se eles achavam que eu voltaria a ser a filha submissa, estavam enganados. A vida me ensinara a lutar sozinha, e não seria agora que eu entregaria tudo o que conquistei em mãos que só sabiam me ferir. Nos dias seguintes, recebi mensagens constantes da minha mãe. Ora eram pedidos suaves, quase súplicas, ora eram cobranças agressivas. Minha irmã também tentava me convencer, dizendo que, se eu ajudasse, ela poderia se organizar melhor e finalmente dar rumo à vida. Eu lia tudo em silêncio, mas não respondia. Foi então que o primeiro sinal de que as coisas não estavam bem surgiu.
Uma vizinha de infância me encontrou na rua e comentou que meu pai havia perdido o emprego fixo que ainda mantinha. A aposentadoria já não cobria todas as despesas, e a situação financeira da casa estava desmoronando. Aquilo explicava a pressa deles em me trazer de volta como provedora. No entanto, mesmo diante da necessidade, não senti pena. O que eu senti era um misto de indignação e justiça. Eu estava pronta para ajudar se houvesse o mínimo de humildade, mas o que recebia em troca eram exigências. O ápice veio numa noite em que meu pai, sem nenhum pudor, foi até minha empresa. Entrou sem ser anunciado, invadiu minha sala e, diante de alguns funcionários, gritou: "Você se esqueceu de onde veio? Está rica e não tem coragem de ajudar seus próprios pais? Que tipo de filha é essa?" Foi constrangedor. Senti os olhares curiosos dos meus colaboradores, mas não baixei a cabeça. "O tipo de filha que aprendeu a sobreviver sem vocês", respondi, firme. "Se quiser conversar, não é assim que vai conseguir." Ele saiu batendo a porta, mas aquela cena deixou claro, eles não estavam apenas pedindo, estavam dispostos a pressionar até me forçar. Naquela noite, deitada sozinha, percebi que esse era apenas o começo. O passado que pensei ter deixado para trás estava voltando, e dessa vez, eu precisaria ser ainda mais forte. Porque não se tratava apenas de dinheiro, era sobre respeito, dignidade e, acima de tudo, a escolha de não repetir a submissão de antes. Depois do escândalo que meu pai fez na minha empresa, eu tinha certeza de que eles recuariam. Pensei que talvez, diante da firmeza da minha resposta, compreendessem que não havia espaço para chantagens emocionais nem exigências. Mas me enganei. Poucos dias depois, minha mãe me ligou insistentemente até que resolvi atender. Sua voz parecia calma demais, quase ensaiada. "Filha, precisamos conversar outra vez. Seu pai exagerou, mas estamos dispostos a encontrar uma solução boa para todos." Respirei fundo e aceitei marcar um encontro, mais por curiosidade do que por esperança. Quando cheguei à casa deles, encontrei minha irmã sentada no sofá com um ar de superioridade, como se fosse ela quem conduziria a reunião. Meu pai cruzava os braços e minha mãe tentava disfarçar a tensão com um sorriso artificial. "Pensamos melhor", começou minha mãe. "Você não precisa nos dar dinheiro diretamente." Por um instante, quase me deixei enganar pela mudança de tom. Mas logo minha irmã completou: "Você pode simplesmente nos contratar na sua empresa. É o mínimo, afinal somos sua família." Meu pai então se inclinou para frente e declarou, com a voz firme que ainda lembrava meus piores dias naquela casa: "Um salário digno, alto, claro. Nada menos do que o que você paga para os cargos importantes. Afinal, somos seus pais, e sua irmã também precisa se estabilizar." Por dentro, senti uma mistura de raiva e incredulidade. Eles falavam como se fosse um direito, como se minha empresa fosse uma herança que precisasse ser dividida entre eles. Respirei fundo, mantendo a calma. "Vocês estão pedindo para eu colocar toda a minha trajetória em risco", respondi. "Minha empresa é fruto do meu esforço, das noites mal dormidas, das lágrimas que vocês mesmos provocaram quando me expulsaram de casa. Não vou abrir as portas dela para entregar cargos que vocês não têm competência para assumir." Minha mãe franziu o senho. "Mas somos sua família. Se não puder confiar em nós, vai confiar em quem?" Olhei diretamente para ela e respondi: "Justamente por serem minha família é que não confio. Vocês nunca acreditaram em mim, nunca me apoiaram, e agora acham que podem aparecer aqui exigindo benefícios? Isso não vai acontecer." Minha irmã perdeu o controle, levantando-se num salto. "Você se acha melhor do que nós só porque tem uma empresa? Não passa de uma ingrata. Eu mereço essa chance, muito mais do que qualquer estranho que você contratou." Seu tom de voz ecoou pela sala, mas eu não me deixei abalar. Permaneci firme, mesmo sentindo a velha dor de ter sempre sido vista como a menor entre elas. "Ingratidão", respondi, olhando diretamente para ela, "é o que vocês me mostraram durante toda a vida. Se hoje estou aqui, não foi porque vocês me ajudaram, mas porque me jogaram no fundo do poço. Não vou permitir que coloquem as mãos no que construí sozinha." Meu pai bateu com força na mesa. "Então é assim?
Vai nos virar as costas outra vez? Vai negar trabalho para sua própria família? Sim, respondi, sem hesitar. Porque não é trabalho que vocês querem. É poder, é dinheiro fácil. E na minha empresa só entra quem tem capacidade, quem merece. Isso jamais será vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe baixou os olhos, meu pai respirava fundo tentando controlar a fúria, e minha irmã tremia de raiva, como se estivesse prestes a explodir. Mas nenhum deles conseguiu dizer mais nada. Porque, no fundo, sabiam que eu estava certa. Levantei-me, peguei minha bolsa e me dirigi até a porta. Antes de sair, olhei mais uma vez para eles. Vocês podem se irritar, podem me xingar, podem me odiar. Mas nada disso vai mudar a verdade. Vocês escolheram o caminho que trilharam quando me humilharam anos atrás. Eu escolhi o meu, e não volto atrás. Saí dali com uma sensação agridoce. Doía perceber que não havia um pingo de amor genuíno naqueles olhares, apenas interesse. Mas, ao mesmo tempo, sentia orgulho de finalmente estar no controle da minha própria vida. Nos dias seguintes, começaram os rumores. Descobri que meu pai andava comentando pelo bairro que eu tinha me tornado uma pessoa arrogante, quis subir na vida e esqueci da família. Minha mãe reforçava a história, pintando-me como alguém sem coração. E minha irmã, como sempre, se fazia de vítima, dizendo a conhecidos que eu a havia negado a única oportunidade de se reerguer. Eu sabia que essa era apenas mais uma tentativa de pressão, de me envergonhar publicamente até que eu cedesse. Mas o que eles não entendiam é que a mulher que um dia chorou ao ser expulsa de casa já não existia mais. No lugar dela, estava alguém que aprendeu a resistir, a não se dobrar diante de chantagens e exigências. E enquanto eles se enfureciam por não conseguirem o que queriam, eu apenas reforçava dentro de mim uma certeza: aquela batalha estava só começando. Depois da negativa firme que dei à minha família, achei que eles se resignariam. Mas não demorou muito para perceber que, em vez de recuar, eles estavam dispostos a ir ainda mais fundo na tentativa de me derrubar. Foi através de comentários sutis que comecei a notar algo estranho. Alguns clientes me ligavam perguntando sobre boatos que circulavam, outros olhavam com desconfiança quando me encontravam. No início, não entendi. Mas logo percebi que havia alguém por trás das histórias que começavam a manchar meu nome. Foi uma amiga de infância, ainda moradora do mesmo bairro dos meus pais, quem me alertou primeiro. Estão dizendo que você só conseguiu sua empresa porque se envolveu com gente poderosa, que fez coisas ilícitas para chegar onde está. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente de onde isso vinha. Era a assinatura clara da maldade deles. Quando não conseguem te controlar, tentam destruir sua imagem. Conversei com alguns clientes mais próximos, que me contaram ter ouvido comentários de que minha empresa estava cheia de dívidas, que eu não pagava funcionários, que era apenas questão de tempo até fechar as portas. Outros disseram que minha própria família espalhava que eu era ingrata, uma filha que abandonara os pais para viver às custas de homens ricos. A dor de ouvir tudo isso era imensa, mas mais do que dor, era revolta. Passei noites em claro pensando em como alguém poderia ser tão cruel, especialmente quando esse alguém é sangue do seu sangue. Eles não se importavam se eu fosse destruída no processo, desde que pudessem arrancar algum proveito. No entanto, ao contrário do que imaginavam, eu não entrei em pânico. Usei as armas que aprendi a forjar ao longo da minha vida: paciência, estratégia e, sobretudo, trabalho. Chamei minha equipe e fomos ainda mais rigorosos com os contratos, reforçamos os prazos de entrega e nos dedicamos a cada projeto com redobrada atenção. Sabia que nada cala melhor os boatos do que resultados concretos. Ainda assim, a situação se agravava. Certa tarde, um cliente em potencial me disse na cara: sua própria família fala mal de você. Se eles não confiam em você, por que eu deveria confiar? Foi como levar um soco no estômago. Respirei fundo e respondi, firme: confiança não se mede por sobrenome. Se quiser avaliar meu trabalho, veja as casas que entreguei, converse com meus clientes satisfeitos. É isso que posso oferecer: resultados. O homem hesitou, mas ao final fechou o contrato. Era prova de que, apesar dos ataques, ainda havia quem reconhecesse meu valor.
Enquanto isso, meus pais e minha irmã pareciam saborear cada nova mentira que espalhavam. Eu soube por terceiros que meu pai, no bar do bairro, dizia em alto e bom som que eu não passava de uma aventureira, que minha empresa logo quebraria porque eu não sabia o que estava fazendo. Minha mãe completava a cena, chorando diante de vizinhos e repetindo que eu havia abandonado a família para viver no luxo. E minha irmã se fazia de injustiçada, dizendo que eu tinha a obrigação de contratá-la, mas preferi deixá-la passando necessidade. Era um teatro bem montado, que por algum tempo quase convenceu algumas pessoas. Mas o que eles não previram foi a força da verdade. Os clientes antigos, aqueles que conheciam meu trabalho de perto, começaram a me defender espontaneamente. Alguns postaram nas redes sociais fotos das casas que construí, elogiando minha dedicação e seriedade. Outros indicaram minha empresa para amigos, reforçando minha credibilidade. Aos poucos, a rede de mentiras começou a se desfazer diante do peso da minha reputação sólida. Mesmo assim, os ataques não pararam. Chegaram a tentar algo ainda mais baixo, ligaram anonimamente para um fornecedor, insinuando que eu não tinha condições de pagar pelos materiais. Mas como sempre paguei em dia, a tentativa se tornou risível. Houve momentos em que me senti cansada, exausta de lutar contra fantasmas do passado que insistiam em me assombrar. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava da menina de 17 anos, expulsa de casa, chorando sozinha com uma mala pequena nas mãos. Eu não podia permitir que aquela versão de mim fosse em vão. Eu havia prometido que nunca mais me deixaria quebrar por causa deles. O tempo foi meu aliado. Clientes satisfeitos se tornaram minha propaganda, e as fofocas começaram a perder força. Meus pais e minha irmã, por outro lado, começavam a ser vistos com desconfiança. Aos poucos, as pessoas notavam a contradição. Se eu realmente fosse tão ruim, por que minha própria empresa só crescia? Por que tantos buscavam meu trabalho? E foi assim que o plano deles começou a se voltar contra si mesmos. Aquilo que imaginaram ser minha ruína, acabou se tornando a semente do próprio fracasso. Mas eu sabia, ainda não tinham desistido. Eles nunca aceitariam ver minha vitória sem tentar mais uma jogada. Quando percebi que os boatos estavam perdendo força, soube que a paciência havia sido minha maior arma. Os clientes antigos haviam se tornado meus defensores, e cada casa entregue era como um tijolo sólido erguido contra as mentiras. Para minha família, entretanto, a situação se tornava cada vez mais delicada. As pessoas que antes ouviam suas histórias com compaixão começaram a questionar, a desconfiar, a perceber que havia incoerências. Meu pai, que sempre cultivou uma imagem de homem respeitado no bairro, agora se via como alvo de comentários atravessados. No bar, alguns conhecidos já não riam de suas piadas sobre mim, e até respondiam: "Mas, se sua filha realmente fosse tudo isso que você fala, por que ela continua crescendo?" Essas frases o deixavam furioso. Ele voltava para casa gritando, descontando a frustração em minha mãe e minha irmã, como se fossem culpadas pelo fracasso do plano. Minha mãe, por sua vez, perdeu parte da credibilidade com as vizinhas. Aquelas lágrimas que antes despertavam pena começaram a soar forçadas, e muitas passaram a evitá-la, cansadas de ouvir sempre a mesma ladainha. Minha irmã talvez tenha sentido o golpe mais forte. Durante anos, se apoiou no papel de favorita, sempre mimada, sempre defendida pelos pais. Agora, com a vida parada e sem conseguir se sustentar, começou a sentir o peso da comparação. Pessoas que a conheciam de perto murmuravam que, enquanto eu construía casas, ela mal conseguia arrumar um emprego fixo. Para alguém acostumada a se sentir superior, aquilo era insuportável. Certa tarde, recebi uma mensagem inesperada da própria irmã. O tom era frio, mas carregado de raiva. "Você destruiu nossa reputação. Agora todos nos olham com desdém. É isso que você queria?" Não respondi. Porque, no fundo, eu sabia que não fui eu quem destruiu nada. Eles mesmos cavaram o próprio buraco, e agora começavam a sentir o gosto da queda. Mas, como era de se esperar, eles não desistiram de imediato. Tentaram, mais uma vez, me abordar. Desta vez, vieram todos juntos até minha empresa, pedindo uma reunião particular. Recebi-os em uma sala fechada,
mais por curiosidade do que por vontade. Estavam abatidos, visivelmente pressionados pela opinião pública. Mas, em vez de humildade, trouxeram novamente exigências. Você precisa reverter isso, filha, disse minha mãe, com a voz trêmula. Nos ajude a recuperar nossa imagem, ou pelo menos a nos sustentar de alguma forma. Meu pai completou, mais direto, já que não quis nos contratar, então banque nossas contas. É o mínimo que pode fazer por quem te deu a vida. Olhei para eles, respirando fundo. Era inacreditável. Diante de todas as consequências, ainda não conseguiam enxergar que o problema estava nas próprias atitudes. Eu não vou sustentar ninguém, respondi, firme. Cada um aqui é adulto o suficiente para arcar com as escolhas que fez. Minha irmã, incapaz de conter a raiva, explodiu. Você vai se arrepender. Pode estar por cima agora, mas nada dura para sempre. Não respondi. Apenas encerrei a reunião, deixando claro que não havia mais espaço para conversas daquele tipo. Eles saíram furiosos, mas no olhar havia também algo novo, medo. Medo de finalmente perderem a última chance de me manipular. Enquanto isso, minha vida seguia. A empresa conquistava novos clientes, projetos cada vez maiores surgiam, e meu nome se fortalecia ainda mais. Cada passo meu era uma confirmação de que não precisava deles para chegar onde cheguei. Foi nesse contraste que percebi algo curioso: quanto mais eu crescia, mais eles encolhiam. A casa onde moravam, antes bem cuidada, começou a mostrar sinais de abandono. As contas se acumulavam, os comentários negativos se multiplicavam, e a imagem que tentaram sustentar por tanto tempo estava em ruínas. Era como se a lei natural da vida estivesse se cumprindo diante dos meus olhos. Tudo o que plantaram contra mim agora florescia contra eles. E eu, pela primeira vez, não precisava fazer nada além de observar. Ainda assim, no fundo, havia uma mistura estranha dentro de mim. Orgulho por não ter cedido, alívio por ter vencido aquela batalha, mas também uma ponta de melancolia por perceber que a família que deveria ser meu porto seguro se tornará apenas um reflexo distorcido do que poderia ter sido. Sabia, no entanto, que a história ainda não havia chegado ao fim. Eles estavam feridos, e feridas assim nunca cicatrizam em silêncio. Depois daquela última reunião, em que meus pais e minha irmã deixaram claro que não haviam aprendido nada, decidi que era hora de encerrar de vez qualquer esperança de reconciliação baseada em chantagens. A vida já tinha me mostrado o suficiente. Cada vez que eu abria uma brecha, eles a transformavam em exigência. Era hora de colocar um ponto final. Nos meses seguintes, o peso das escolhas deles se intensificou. A casa onde viviam estava cada vez mais deteriorada, as contas atrasadas batiam à porta, e até vizinhos que antes os apoiavam já se afastavam. Minha irmã, sem emprego fixo e sem a vida confortável de antes, começou a viver na pele o que tantas vezes ignorou em mim, a necessidade de lutar para sobreviver. E foi nesse cenário que recebi um novo convite para jantar. Hesitei em aceitar, mas no fundo sabia que aquilo não era apenas sobre mim, que era o momento que definiria o rumo de todos. Entrei na velha sala onde tantas vezes fui diminuída e humilhada. O ambiente estava diferente, não havia mais luxo, nem fartura. A mesa era simples, os rostos cansados. Pela primeira vez, vi neles um sinal de fragilidade. Precisamos conversar, disse minha mãe, a voz embargada. Erramos com você. As palavras, que esperei ouvir a vida inteira, soaram estranhas. Parte de mim queria acreditar, mas a outra parte sabia que arrependimento forçado pela necessidade não é arrependimento de verdade. Ainda assim, ouvi. Meu pai, orgulhoso até o fim, falou com dificuldade: você venceu, não há como negar. E nós fracassamos. Agora, estamos precisando de você. Minha irmã, chorosa, tentou se aproximar. Eu não sei o que fazer da minha vida. Só queria que você me desse uma chance. Aquela cena mexeu comigo. Não por pena, mas porque, de certa forma, era o fechamento de um ciclo. Durante anos, eu carreguei as marcas do desprezo deles. Agora, diante de mim, estavam frágeis, sem a autoridade de antes. Eu poderia humilhá-los, poderia rir como eles riram de mim, mas não seria como eles.
Respirei fundo e falei com calma, olhando nos olhos de cada um: eu não vou sustentar vocês, não vou colocá-los na minha empresa, e não vou entregar nada do que conquistei. Isso não vai acontecer. Vi o desespero surgir em seus olhares, mas continuei: no entanto, não sou igual a vocês. Não vou deixar que passem fome, não vou deixar que vivam sem o básico. A partir de agora, enviarei todo mês uma cesta básica para esta casa. Além disso, ajudarei a pagar 2 contas essenciais, luz e água. Nada além disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe começou a chorar, minha irmã desviou o olhar, e meu pai, embora irritado, não teve forças para gritar. Eles sabiam que aquela era a única ajuda que poderiam esperar de mim. Isso não é vingança, continuei. É apenas justiça. Vocês me ofereceram arroz e farinha quando eu mais precisei, e hoje, simbolicamente, devolvo o mesmo. Mas a abundância, o crescimento e a vitória que alcancei são frutos do meu esforço. Isso vocês jamais terão, porque nunca plantaram. Levantei-me, coloquei minha bolsa no ombro e me dirigi à porta. Antes de sair, disse a última frase que precisava ser dita: vocês colheram o que plantaram. E eu também. A diferença é que minhas sementes foram de coragem e determinação. Saí daquela casa com a alma leve. Não havia raiva, apenas a certeza de que finalmente estava livre. Pela primeira vez, não carregava mais o peso da rejeição. Eles haviam tentado me destruir, mas no fim, acabaram destruindo a si mesmos. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na varanda e olhei para o céu. Pensei na menina de 17 anos que saiu com uma mala pequena e o coração em pedaços. Se pudesse falar com ela, diria: valeu a pena. Você venceu. E, de certa forma, sabia que tudo aquilo não era apenas o fim de uma história de dor, mas o começo de uma vida em que eu nunca mais precisaria me curvar para ninguém. Eu havia vencido, não por vingança, mas por nunca ter desistido de mim mesma. E essa foi a história de hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse no lugar da filha rejeitada, faria o mesmo que ela fez? Você ajudaria seus pais e sua irmã apenas com o básico, como uma cesta básica e 2 contas essenciais, ou teria tomado uma decisão diferente? Deixe nos comentários a sua resposta, porque eu vou adorar saber o que você faria nessa situação. E já aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, assim eu posso deixar um coração no seu comentário. Se você gostou dessa história, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante para que o YouTube continue mostrando nossos conteúdos para você. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Tenho certeza que alguém vai se identificar e refletir sobre essa mensagem de superação e justiça. Muito obrigado pelo carinho de sempre, e até a próxima história aqui no canal.